Você se lembra de algum momento em que foi surpreendido pela graça de Deus? Pois a lição dessa semana vai nos mostrar duas histórias de pessoas surpreendidas pela graça de Deus. Você vai extrair lições importantes para a sua vida hoje, para que em diversas circunstâncias você tenha agradáveis surpresas quando sentir e perceber a graça de Deus na sua vida. Na parte de domingo da lição, em Josué 2, verso 1, é dito o seguinte: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos ler até aqui, por enquanto. Olha que interessante, em Números capítulo 13, o povo de Israel havia falhado. Moisés havia enviado 12 espias para espionarem, obviamente, a terra, adotarem uma estratégia, juntamente com o poder de Deus, para conquistá-la. Dos 12 espias, 10 trouxeram notícias negativas. Apenas Josué e Caleb confiaram em Deus. E o povo preferiu confiar na incredulidade, dar atenção à incredulidade, ao ceticismo e à rebeldia dos 10 espias, ao invés de adotarem a mesma fé que Josué e Caleb. E aí toda aquela geração teve que ficar vagando pelo deserto durante 40 anos. Receberam um duro castigo porque preferiram confiar nas más notícias e no negativismo ao invés de confiarem na palavra, na promessa e nos milagres de Deus. E aqui, neste momento, quando Josué agora envia 2 espias, aqui Deus está dando uma nova chance para o seu povo. Deus está dando uma nova chance para que eles conquistassem a terra. O povo precisava acertar aonde os seus antepassados haviam errado. E aí o que eles demonstraram aqui agora? Aqui eles seguiram uma fórmula que a geração anterior não havia seguido. Eles tiveram fé, estratégia e obediência. A geração anterior estava buscando apenas estratégia. Esta próxima geração, que agora era liderada por Moisés, tinha fé, estratégia, mas também obediência. O que nós aprendemos aqui? O Senhor é um Deus das segundas chances. Deus, por sua graça, sempre nos dá novas oportunidades para arrependimento, para crescimento, não é? A palavra graça significa um favor imerecido, ou seja, Deus nos dá algo mesmo que nós não mereçamos. Por quê? Deus tem prazer em permitir que você e eu tenhamos um novo recomeço. Não importa o erro que você tenha cometido. Se você se voltar para Deus, Ele vai restaurar e reestruturar a sua vida. O que você precisa fazer é confiar nele. Aproveitar a oportunidade ou as oportunidades que Ele vai lhe dar. Assim como aquela outra geração de israelitas aproveitaram a nova oportunidade que Deus deu para eles. Indo aqui na parte de segunda-feira da lição, vamos começar a analisar um pouco mais a história de Raabe. Deus encontra pessoas de valor em lugares que você e eu não imaginamos. Quando lemos Josué 2, 2 a 11, nós aqui nos deparamos, né, com a primeira parte da história de Raabe. Né? Raabe, de acordo aqui com o texto, era uma mulher de fé que agia de acordo com isso. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 9 de Josué 2. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor
secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, verso 11, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Raabe havia escondido esses 2 espias, porque descobriram na cidade que eles estavam a espionar a terra. E obviamente que os homens da cidade de Jericó foram atrás deles para matá-los. Raabe os escondeu, porque ela era uma mulher de fé, que agia de acordo com a sua fé. Ela passou a crer no Deus de Israel, o aceitou como seu Salvador e demonstrou uma confiança impressionante, porque ao ela esconder os 12 espias, ela estava colocando em risco a própria vida. Mas ela sabia que confiando em Deus, de alguma forma ou outra ela seria beneficiada e seria salva. Algumas pessoas pensam o seguinte: Deus recompensou a mentira de Raabe quando ela mentiu que os espias não estavam escondidos na casa dela. Você tem que entender uma coisa: Deus não recompensou a mentira, Deus recompensou a fé. É diferente. O que nós podemos dizer é que Deus recompensou a fé apesar da mentira. Raabe era uma prostituta, era uma mulher pagã, tinha suas limitações. Então Deus abençoou a fé que ela tinha, e não por ela ter mentido. A mentira dela também é pouca coisa em comparação ao homicídio que os homens de Jericó praticariam, matando 2 homens que eram espias de Deus e não eram criminosos. Então precisamos ter isso em mente. Agora, Hebreus 11:31 mostra, para nós que ela foi recompensada pela fé e não por causa da mentira em si. Né? Vamos ler aqui Hebreus 11. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então Deus recompensa a fé e não a mentira. Ela preferiu proteger aos espias de Deus, mesmo com as suas limitações, ao invés de se apegar a uma cultura pecaminosa. E aí o que Deus fez? Deus mostra sua bondade para com Raabe, porque ela tinha fé nele. E por sua graça, Deus perdoou os pecados, de Raabe, porque Raabe, de acordo com o verso 11, diz assim, o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconheceu, ela fez uma escolha consciente pelo Deus verdadeiro, ela compreendeu que ele era soberano e que ele iria realmente trazer juízo sobre Jericó. E ela não queria tomar parte neste juízo condenatório. E por causa da sua fé, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos em Jericó se eles se arrependessem como ela. E olha que interessante, meu querido internauta, Raabe faz parte da genealogia de Cristo. A presença dela, bem como o de Batseba na genealogia de Cristo, isso nos mostra o incrível poder de Deus em perdoar um pecador. Então isso aqui é interessante nós analisarmos e vermos o quanto este poder perdoador de Deus está disponível para pessoas de todas as nações, porque Deus não faz acepção de pessoas, como aprendemos em Romanos 2:11. Todo aquele que abre o coração à sua graça, recebe esta graça perdoadora e transformadora. Na parte de terça,
da lição, nós vemos aqui que ela faz um compromisso com os espias, né? Ela faz um compromisso pedindo que eles sejam benevolentes para com ela e para com a família dela, assim como ela foi benevolente para com eles. Ou seja, uma mulher cananeia pagã que fazia parte de um povo destinado à destruição, reivindicou pela fé a promessa que Deus fez aos israelitas de dar a eles uma nova terra, não é? Dar a eles a terra de Canaã. Como resultado de ela ter tido fé em Deus e se apropriado desta promessa feita para os israelitas, Deus decidiu salvá-la. Agora você percebe uma coisa na história? Ela creu em Deus e agiu de acordo com esta crença. Se ela apenas cresce em Deus, mas entregasse os espias para serem mortos, as ações dela não seriam condizentes com a fé em Deus. Para que as suas ações fossem condizentes com a fé, ela deveria se posicionar ao lado daqueles que amavam a Deus e que eram instrumentos de Deus para o exercício do juízo. Agora, se você perceber aqui, no acordo que ela fez com eles, eles disseram que ela deveria, no momento em que Israel invadisse Jericó, ela deveria colocar um sinal para que eles soubessem que a família dela estava juntamente com ela naquele local e que naquela casa ninguém poderia entrar para destruí-los e matá-los. E aí o que eles fizeram? No versículo 15 é dito assim, ó: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E aí eles fugiram e o verso 18 diz assim: se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizer descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Aí o que eles disseram aqui no contexto? Que nós somos livres, verso 17, do juramento que fizemos a você. Então ela colocou ali um sinal de que aquela casa estava disposta a servir a Deus. Da mesma forma, você e eu somos salvos pelo sangue de Cristo nas nossas vidas. Os israelitas foram salvos lá em Êxodo 12, da 10ª praga do Egito, porque os umbrais da porta foram pintados com o sangue. Ela foi salva por causa deste sinal aqui, não é? Deste cordão de fio de escarlata. Você e eu somos salvos pelo sangue de Cristo. O que nós podemos ver aqui? Que mesmo sendo salvos pela fé, o ser humano deve mostrar que esta fé realmente faz sentido. E isso é feito através das obras. A fé deve ser mostrada pelas obras. Jamais acredite na salvação pelas obras. Isso é um perigo. É um perigo até mesmo para a tua tranquilidade e paz mental. Porque você não consegue fazer a vontade de Deus em 100% do tempo sem vacilar, nem mesmo em pensamentos. Então, se você se apegar às suas obras, você nunca terá certeza da salvação. E você estará seguindo um outro evangelho condenado por Paulo na carta aos Gálatas. Porque os Gálatas queriam ser justificados pelas obras, pela lei. Agora, ao mesmo tempo, não vá para o outro extremo. Bom, já que eu sou justificado pela fé, não preciso obedecer aos 10 mandamentos. Isso é um outro extremo que agrada ao diabo. Ambos os extremos, o do legalismo ou do liberalismo, agradam a Satanás. Então, para você ter um equilíbrio, você vai analisar a história de Raabe, por exemplo. Ela creu em Deus, mas ela agiu. Por meio da sua obra em preservar e em esconder os 2 espias, a obra evidenciou a fé que ela tinha em Deus. E na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, 7 e 8, aprendemos este princípio, né, de que as obras devem ser o resultado de uma fé operante. E o texto diz assim:
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, primeira coisa, justificado, declarado justo, você é declarado justo pela graça, não é pelo que você faz. Agora, olha o verso 8. Fiel está a palavra e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, Tito 3, 7, 8. Justificação pela fé, pela graça, por meio da fé em Cristo e, como resultado, uma vida coerente com aquilo que nós professamos crer. Então, não há contradição entre fé e obras no texto bíblico. Tá? Indo para a parte aqui de quarta-feira, nós vamos entrar aqui agora numa outra história. Aqui, essa outra história está registrada em Josué 9. Outra história de fé, de outro grupo de pessoas que tinham suas limitações, mas que Deus acabou abençoando-os pela fé. Os gibeonitas. Os gibeonitas decidiram preservar, obviamente, a própria vida, porque passaram a ter a certeza de que aquilo que Israel fez com outras nações faria também com eles e com as demais nações pagãs ao redor. Só que o que acontece? Eles usaram de um estratagema, eles foram astuciosos. Eles de início não identificaram-se quem eles realmente eram. Eles não se identificaram como aqueles pagãos a quem Deus direcionaria o seu juízo. Eles se passaram por embaixadores, né, que estavam buscando ajuda para preservar a própria vida deles. Eles usaram aqui de um recurso, obviamente, não honesto. Porém, por trás dessa ação traiçoeira dos gibeonitas, você pode ler depois Josué capítulo 9, nós vemos uma intenção que não é em si destrutiva, de autopreservação. Só que quando eles agem de uma forma desonesta, ao mesmo tempo, com as limitações que eles tinham, eles acabam revelando fé em Deus. Olha que coisa interessante. E aí é dito, aqui no versículo 24, o seguinte: então responderam a Josué. Quando Josué perguntou, né, por que vocês nos enganaram, né? Eles responderam: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Ou seja, eles criam em Deus, eles acreditaram que Moisés era um servo, um profeta de Deus, eles acreditaram que Deus iria cumprir com aquele juízo, com aquela promessa de destruir os moradores da terra e dar a terra para o povo de Israel. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Então veja que interessante. Assim como Raabe, eles tinham as limitações, mas Deus recompensa não o erro, ele recompensa aqueles que têm fé e que, apesar das suas limitações, exercem confiança em Deus. Eles poderiam ter reconhecido totalmente, demonstrado de uma forma aberta a sua disposição em servir a Deus, e com certeza Deus os pouparia. Se eles fizessem como Raabe, demonstrasse total confiança em Deus e falasse a verdade, Deus não iria deixar de poupá-los. Só que eles cometeram um erro, né? Eles acabaram enganando os israelitas. Josué cometeu um erro aqui também. Ele não consultou ao Senhor antes de tomar aqui uma decisão. O erro faz parte da natureza humana. Josué era um servo de Deus, era um grande líder, um homem muito consagrado, mas tinha uma natureza pecaminosa como você e eu. Nós não podemos falar de Josué porque muitas vezes não consultamos a Deus antes de tomarmos decisões importantes. Então a Bíblia registra isso para nos mostrar, né, que os servos de Deus também erram e que Deus perdoa a estes servos. Agora nós percebemos aqui na parte de quinta a graça de Deus sendo manifesta na vida dos gibeonitas de uma forma muito surpreendente.
Aqui você vê um equilíbrio entre graça e justiça. O que aconteceu? Os gibeonitas não poderiam ser mortos porque os líderes de Israel haviam feito um juramento em nome do Senhor de que eles seriam preservados. Então, mesmo tendo descoberto o engano, os israelitas respeitavam e temiam muito a Deus. Então, eles não poderiam ferir aos gibeonitas, né? Quando um juramento era feito em nome de Deus, não se podia voltar atrás. Ali em Eclesiastes capítulo 5, 1 a 6, tem uma advertência dura para aqueles que prometem algo a Deus e não cumprem. Então eles tinham noção disso. Só que o que acontecia? O que aconteceu? Eles também foram justos. Já que os gibeonitas os enganaram, eles os colocaram em uma função mais pesada de trabalho. Diz aqui o versículo 25 em diante o seguinte: eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, olha o equilíbrio aqui entre graça e justiça. Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Olha aqui, Deus manifestou a sua graça. Deus permitiu que eles continuassem vivos porque eles expressaram fé em Deus. Mas já que eles mentiram, Deus precisava corrigi-los e mostrar que eles deveriam, assim como Raabe, ter assumido uma postura aberta de fé em Deus. Já que eles não fizeram assim e enganaram, eles foram destinados a se tornarem rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Então você vê aqui um equilíbrio entre graça e justiça. Deus é gracioso, mas ele também é justo. Não é de estranharmos que Deus tenha feito isso em livrar os gibeonitas, porque, de acordo com Ezequiel 18, 23 e Ezequiel 33, 11, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus está em que ele se converta e viva. Então, como os gibeonitas se converteram, Deus os perdoou, eles foram salvos, fizeram parte do povo de Deus, abandonaram a idolatria e passaram a servir apenas ao Deus de Israel. Eles renunciaram o paganismo e abraçaram a aliança de Deus. Por quê? Romanos 2,11. Deus não faz acepção de pessoas. Eu espero que as lições que dessas duas histórias fiquem bem internalizadas na sua mente. Eu, infelizmente, não conseguia postar a lição antes, por causa de algumas atividades muito urgentes, e eu ainda hoje vou postar a lição dos jovens e dos adolescentes. Mas eu te agradeço por você ter acompanhado o estudo desta semana comigo. Na próxima semana eu vou postar a lição mais cedo. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários. Eu peço que você me siga, porque aí você seguindo, ativando o sininho das notificações, eu posso aí notificar você sobre novos vídeos. Tá bom? Que Deus guarde os seus passos, que você tenha um ótimo fim de semana e nos vemos no próximo estudo, pela graça de Deus, a partir de segunda-feira. Um abraço e até lá!